trazendo a informação do Roberto Firmino, né? Depois de jogar muitos anos aí com a camisa do Liverpool, inclusive, né, fez o gol aí contra a gente no Mundial, numa prorrogação, viu, André Rizek? Prorrogação, o Flamengo levou para prorrogação a final, tá? Falou que todo mundo é goleado na final e na semifinal, sempre cai nas quartas, na semi. Não, o Flamengo chegou na final e foi para prorrogação. Foi o Firmino que fez o gol, inclusive, né? Então já a gente sabe da qualidade do jogador, né? Desde 2023 joga pelo Al Ahly, na Arábia Saudita, desde o ano passado. Mesmo sendo um dos mais bem pagos do elenco, o atacante não conseguiu aí entregar o esperado nas últimas 2 temporadas e estaria perdendo espaço com o técnico Matthias Geisler, né? Então, com isso, o Flamengo está de olho aí na situação do jogador, segundo o Vene Casagrande. A gente já tinha trazido isso, mas que fontes ligadas à diretoria diziam que não era avaliado, mas que não iam tentar a contratação, não iam fazer proposta. Agora a coisa muda. Com a nova diretoria, né, o Firmino está sendo avaliado, tá? E é um possível reforço aí para o ataque, né, uma reposição aí à saída do Gabigol, a possível saída do Carlinhos também, está punido aí, e também a questão do Pedro, né, que só deve se recuperar mais perto do Mundial. Então o Flamengo precisa buscar um nome aí de peso, né, para a Copa do Mundo de Clubes, tá? Então vale lembrar que aqui na nossa página a gente trouxe que o nome do Firmino era avaliado, mas que não deveriam fazer uma proposta. Agora a situação muda com a nova gestão, né? Não houve ainda nenhum contato direto com o jogador e nem proposta oficial ao Al Ahly. Apesar de seu nome estar sendo debatido internamente, não teve nada ainda entre Flamengo e Al Ahly, tá? Contrato dele é até 2026 com o Al Ahly. Se o Flamengo quiser contar com o Roberto Firmino, vai precisar apresentar uma oferta que agrade também o clube árabe, né? De acordo com o site Transfer Market, o atacante de 33 anos está avaliado em 6 milhões de euros, aproximadamente 38 milhões de reais. O Flamengo tem, isso aí o Flamengo tem, né? Mas eu acho que com um contrato não é tão longo assim, a idade que ele tem, 33, eu acho que poderia fazer uma negociação aí, né? Apenas com luvas e tudo mais, e ver se o Al Ahly aceita, né? Até porque o salário dele é alto, de repente fazer uma composição aí e ele vem, né? Além do valor da transferência, o Flamengo teria que convencer Firmino a reduzir bastante o seu salário. Na Arábia Saudita, o craque recebe cerca de 20 milhões de euros por ano, 126 milhões de reais, o que dá algo em torno de 10,5 milhões de reais por mês. Aí eu explico como é que é a operação. Ao invés ele tem que conseguir sair de lá praticamente de graça, ou de graça, fazer uma rescisão amigável, como o Flamengo tenta fazer com o Pablo, o zagueiro, faz uma rescisão amigável e vem. Aí, de luvas e salário, o Flamengo fecha, por exemplo, aí com ele um valor de, não vai ser a mesma coisa, mas fecha 80 milhões aí, né, 60 milhões. Né? E aí você já tem salário e mais o valor que seriam das luvas, né, diluído em tempo de contrato. E aí acaba que fica como se fosse uma contratação, né? E por exemplo, com o Gabigol, o Flamengo ia gastar até mais, né? E o Roberto Firmino, apesar de ser mais velho que o Gabigol, é um jogador aí que fez sucesso na Europa, né? Então é uma situação interessante. Muita gente aí comentando, inclusive, né? Então ele defendendo o Al Ahly nas últimas 2 temporadas, participou de 53 jogos, marcou 15 gols e deu 10 assistências. Então participação direta num gol a cada 2 jogos, mais ou menos, tá? Galera comentou bastante aí, cara, teve muito comentário e muita gente falando, seria uma boa, o Tairone Fernandes, seria uma boa, até porque o caixa do Flamengo está apertado. Se for sem multa, vale a pena, tá? O Juan Lucas falando, que loucura, Andréas no Palmeiras e Firmino no Flamengo. Ainda não teve essa confirmação, né, de nenhum dos dois, mas realmente são coisas assim que, né,
acabam acontecendo no futebol. O Thiago Bonfim encaixa perfeitamente no modelo de jogo de Felipe Luiz. O Filipe Silva 10 joga muito, bateu palminha, colocou o coraçãozinho. Olha, o Sandro Monteiro, melhor opção que o Roger Guedes. Aí o Andrius Martins só tirou o nosso Mundial, mas pode trazer, tá? Olha só, o Mieruko Chan falando, aceito por mais que tenha tirado o nosso Mundial, ele pode nos retribuir jogando para C. Concordo, tá? Dávio Lima falando, cairia como uma luva no Mengão, tá? Então, eu acho que, sinceramente, agora, a gente já teve aí o Hércules, né, que o Flamengo se interessou, parece que tá caminho do Fluminense. O Flamengo perde alguns jogadores aí no mercado que eu acho que poderiam ser interessantes, mas os caras estão, quando vem que é o Flamengo interessado, botam um valor altíssimo, né? Botam um valor altíssimo. Mas, cara, eu acho que são nomes aí que, né, se você consegue com um valor bom, vale a pena. Parece que é o que eu falo. Quando fala que o Flamengo está interessado, o Babi até falou disso. Fala que o Flamengo está interessado, o valor vai nas alturas. Fala quanto que o Flamengo tem, na verdade, né? Tenho muito para gastar. Sobe tudo. Complicado negociar jogador para o Flamengo, né? E o Roberto Firmino, eu sinceramente eu gosto muito, acho que é uma boa ideia e acho também que cai como uma luva no sistema de jogo do Felipe Luiz, tá? Então, a gente tem aí uma notícia importante, votação de patrocínios do Flamengo, tá? O Ricardo Lomba, o novo presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, chamou os conselheiros para a primeira reunião de 2025 com o objetivo claro, votar 3 novos patrocínios, né? As marcas que estão na pauta são Texaco, ABC da Construção e InDrive, todas ligadas diretamente ao futebol profissional do Flamengo, tá? Essas propostas chegaram no fim da gestão do presidente Rodolfo Landim e prometem movimentar o clube. Lomba mandou o convite nesta sexta-feira para os conselheiros e já agendou a reunião para o dia 7 de janeiro, data em que a gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP, já estará em funcionamento, embora Landim ainda permaneça no cargo até 31 de dezembro, né? Além do time principal, esses patrocínios também vão dar suporte à base, ao futebol feminino e basquete, tá? Valores, isso ainda é segredo, né? Questão de valores. Então a gente tem aí na pauta, né, ABC da Construção, short, parte traseira nas 2 pernas, profissional masculino e feminino, masculino sub-20 e basquete masculino profissional, tá? InDrive, microfone nas entrevistas coletivas do time masculino e costas inferior da camisa do time feminino. Texaco, número das camisas do time masculino e escudeto nas camisas de treino e aquecimento do time masculino sub-20, tá? Então, essa é a pauta que a gente tem aí do Flamengo, do Conselho aí, saiu inclusive nos portais, a gente também ficou sabendo, né? Estamos trazendo aí para vocês. Olha, e para quem achava que não ia, né, ter muita importância o interesse do Boca no Léo Pereira, saiu no Globo Esporte também, tá? Saiu no Globo Esporte, tá? O interesse aí do técnico do Boca na contratação de Léo Pereira do Flamengo, tá? Então, zagueiro aí de 28 anos, o Flamengo não vai, eu já falei para vocês, o Flamengo não vai aceitar vender, tá? Então, de acordo com a apuração do Tato Aguilera, do canal argentino TYC Esportes, né, o Fernando Gago enviou uma lista de pedidos à diretoria do Boca e Léo Pereira é a prioridade para a zaga. O Flamengo não vai vender. O Flamengo não vai vender, não vai facilitar, né? Pô, o Léo Pereira vale se bobear mais até do que o Fabrício Bruno, o mesmo nível, e o Fabrício Bruno pode ser vendido por 14 milhões de euros. O Boca vai ter 14 milhões de euros, se tiver, leva e o Flamengo repõe, né? O Flamengo tem ele como titular absoluto desde 2020. Eu, sinceramente, né, não vejo aí o Léo Pereira, né, apesar dessa notícia confirmada do interesse do Boca. Então,
O Boca visa reforçar seu grupo aí após ter terminado o ano sem uma vaga direta para Libertadores e eles querem aí, né, se classificar ainda, então vão participar da repescagem lá da pré-Libertadores, né? Então é real aí o interesse do Boca no Léo Pereira. Tá na lista, aí o Globo Esporte trouxe aí, tá na lista de possíveis contratações mesmo do Boca como prioridade, tá? Então a gente tem essa situação toda de mercado da bola. É importante a gente falar para vocês que o Flamengo não tem tanta verba assim para contratar, né? Tem questão de estádio, tem que repor algumas peças, é verdade. O que eu vou falar para você é que a posição que o Flamengo deve mais gastar é a reposição do Gabigol e do Pedro ali, que só volta no meio do ano. O resto o Flamengo vai recuperar a Cebolinha, depois tem o Vinha, mas aí você vende um outro lateral esquerdo, talvez o Ayrton Lucas, mas o Flamengo tem a volta do Arrascaeta, né? O Pedro mais para o meio do ano. O Flamengo vai precisar de um atacante. Para um atacante, o Flamengo se programa para gastar mais. Por isso que o Firmino é um nome interessante. O Flamengo deve gastar um valor a mais com esse atacante, tá? Mas não esperem assim uma janela muito agitada do Flamengo. O Flamengo tem que pagar Plata, pagar o Alcaraz, pagar um monte de jogadores aí. E detalhe, o dólar subiu muito, o euro também, tá? Então não esperem uma hiper janela do Flamengo, esperem até que o Flamengo venda algum titular. Tá? É provável que o Flamengo negocie alguns jogadores, entre eles algum titular, ou 2 titulares. Fabrício Bruno e Wesley são realidade, né? Inclusive nessa janela agora. Tá? Então o Flamengo vai precisar repor, mas se vender bem o Wesley e o Fabrício Bruno, e ainda umas outras vendinhas e outras negociações, o Flamengo consegue também fazer uma boa janela, tá? Mas o planejamento nesse momento é reposição pontual e gastar um pouquinho mais com esse centroavante para trazer um baita substituto do Gabigol e do Pedro.